Que a graça, a paz, o amor de Deus sejam presentes em nossos corações em Cristo Jesus. Uma alegria imensa em preparar mais um vídeo para o nosso canal para trazer uma palavra de fé e esperança. Hoje nós vamos falar sobre um texto da palavra de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia traz esse conceito em toda a sua extensão, mas essa frase especificamente está escrita em Romanos capítulo 6, versículo 23, onde Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas neste mesmo versículo, Paulo então estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. E muitas pessoas ainda possuem dúvidas com relação a isso. Que salário é esse? O salário do pecado é a morte? Mas que morte é essa? De que morte Paulo está falando? Que salário é esse que o pecado traz para as nossas vidas? Se você também tem essa dúvida, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre este tema, eu te convido então a assistir esse vídeo e ao final o Espírito Santo vai esclarecer este tema em sua mente. Vem comigo. Estamos de volta. Para entendermos então o que significa a frase "o salário do pecado é a morte", nós vamos separar em duas partes. Nós primeiro vamos tratar do significado da expressão salário do pecado, para depois então entender o que consiste realmente o tal salário, ou seja, a natureza da morte que aparece como pagamento desta sentença. A frase "o salário do pecado" significa literalmente o salário pago pelo pecado, aquele salário mesmo. Mas para entendê-la corretamente, é preciso considerar o contexto em que ela foi citada. Ao lermos o capítulo 6 da Epístola aos Romanos, percebemos que Paulo faz uma pergunta central aos seus leitores. Esta pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor? Quem é que está comandando a sua vida? Deus ou o pecado? E então este capítulo se divide em duas partes. Entre os versículos 1 e 14, o apóstolo enfatiza que seria impossível que um verdadeiro salvo continuasse a viver na prática do pecado. O redimido está morto para o pecado e vivo para Deus. E entre os versículos 15 e 23, o apóstolo trata minuciosamente das implicações em servir a Deus ou ao pecado. Neste caso, ele personifica o pecado e o apresenta como um Senhor. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado, que conduz à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Vamos avançar um pouco mais sobre este assunto. Com isso, então, o apóstolo Paulo está dizendo que só existem dois grupos de pessoas: os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Esta é uma verdade que muitas pessoas ignoram na atualidade, mas não existe meio termo. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao pecado. Esta é uma verdade que muitas pessoas ignoram nos dias atuais. Não existe um terceiro grupo, não existe outra possibilidade. O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade em suas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm o Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Desta forma, no presente contexto, a frase "o salário do pecado é a morte" significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como salário. O termo grego original utilizado neste versículo e traduzido como salário é opsonia. Este termo geralmente se refere à ração, à comida paga a um soldado, ou então ao salário realmente pago a um soldado que está servindo ao seu país, servindo ao seu imperador. No entanto, em alguns casos específicos, este termo também pode indicar a mesada paga a um escravo. Muito já se foi debatido se o apóstolo utilizou esse termo no sentido militar ou não. Bom, por que Paulo estava falando nisso? Mas Paulo conhecia
sobre o exército romano. Paulo também era um cidadão romano. Então, na minha concepção, na minha interpretação, ele estava usando sim um termo militar, porque as pessoas daquela época conheciam sobre esse tema, conheciam sobre esse assunto, conheciam sobre essa forma de pagamento. Então, eu entendo que Paulo estava falando sobre essas coisas também. Mas seja como for, qualquer um dos sentidos não altera o conceito principal da frase, que é a personificação do pecado como o Senhor que paga aos seus servos o salário merecido, que é a morte. Esse entendimento pode ser muito bem representado na figura de um general que governa os seus soldados. Então, aquele general é o senhor dos seus soldados, e então, ao final do período determinado, eles recebem o salário por os serviços prestados a aquele general. Então, Paulo está dizendo isso para nós, que o salário do pecado é a morte. Isso significa simplesmente que quem pratica o pecado recebe como retribuição merecida a morte. É claro que esse entendimento não está errado. Inclusive, ele faz parte do ensino que Paulo tem em vista nesta seção da carta aos Romanos. Todavia, a forma como o apóstolo construiu o texto expressa algo muito mais profundo. Mas nós temos que ter em mente que o que Paulo está ensinando aqui é muito mais do que um mero pagamento, uma simples ideia de praticar o pecado. Mas ele está falando aqui sobre pertencer ao pecado. Por isso, Paulo está dizendo isso, o salário do pecado é morte. Com isso, Paulo destrói qualquer tipo de conceito de liberdade, enfatizando que o homem, por natureza, é escravo do pecado. Ele diz que, basicamente, que o homem é alguém que não tem a menor condição de se auto-libertar. Algumas pessoas pregam o falso ensino de que sozinho o homem pode fazer o que tem que ser feito, ele pode consertar o que precisa ser consertado. Ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre o seu próprio pecado. Porém, o que Paulo ensina é exatamente o contrário. O pecado é o senhor e o homem é o escravo. E a única forma de um homem ser liberto desta escravidão e ficar livre do salário merecido, que é a morte, é sendo escravo de Deus. Como já foi dito, o homem necessariamente tem um senhor. O pecado é o senhor e o homem é o escravo. E a única forma de ser liberto dessa escravidão, de ficar livre do salário merecido que é a morte, é sendo escravo de Deus. E se você não for escravo de Deus, você com certeza é um escravo do pecado. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Bom, vamos continuar com o nosso estudo e agora a pergunta que vem à nossa mente, ao nosso coração é: que tipo de morte é o salário do pecado? Depois que entendemos o que significa a expressão salário do pecado, significa que nós temos um senhor, que nós somos escravos do pecado, vamos agora entender qual é esse salário, isto é, o que nós vamos receber, que tipo de morte o apóstolo Paulo está falando. Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte, mas o contexto do que ele está falando nos aponta naturalmente que a morte que aparece como sendo o salário do pecado abrange seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Para a gente entender isso, basta recorrermos ao alerta de Deus dado a Adão. Lá no Éden, o que Deus falou para Adão com relação à árvore do conhecimento? O Senhor disse: no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Esta afirmação compreende não apenas a morte física, num sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. E essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive, da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, vemos que Adão e Eva foram separados de Deus e também deformaram a relação entre si. E é exatamente isso que o pecado faz, meu amigo. Longe de Deus, sem ter paz com Ele, como é que o homem vai alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o seu próximo? Obviamente, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Bíblia revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, chamada no livro de Apocalipse de
a segunda morte. Essa morte não é o estado eterno de inexistência, isso é muito interessante. Muitas pessoas pensam, então a segunda morte é que eu vou deixar de existir? Ao contrário, a segunda morte é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Essa segunda morte significa que você, que vive uma vida de pecado, para aquele que tem uma vida de escravidão ao pecado, a segunda morte significa separação eterna de Deus. Por outro lado, a Bíblia também revela que para outros a morte física é uma bênção indireta. Isso porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna do homem com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo concluiu que morrer para ele era ganho, pois significava estar com Cristo, que para ele seria muito melhor. Mas nós vamos avançar um pouco mais e eu creio que você vai entender um pouco mais sobre o salário do pecado. Vem comigo. E agora então, estamos chegando na parte final do nosso estudo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A conclusão do apóstolo Paulo sobre o ensino é brilhante. Ele ofereceu um contraste chocante entre o salário e o dom gratuito. Já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, o termo grego traduzido como salário significa basicamente o pagamento merecido pelo trabalho realizado. Porém, quando ele fala sobre a retribuição dada por Deus, ele usa o termo grego charisma. Esse termo significa uma dádiva, isto é, um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Aleluia! Nós não merecemos a graça, mas o Senhor derrama a sua graça sobre nós. O apóstolo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte. Mas quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ensino esmaga qualquer tipo de ensino de autogratificação que possamos ter. Se achamos que merecemos algo e que devemos ser recompensados por isso, saibamos então que tal recompensa é a morte, pois ela é tudo o que nós merecemos. Mas se olharmos para a nossa vida e percebermos o quão miseráveis somos, entenderemos então que tudo é pelos méritos de Cristo. E por sua morte expiatória no Calvário, nós não recebemos nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão. Preste atenção nisso. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão, mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo. O seu salário é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele, através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que de nenhuma outra forma teria direito, que é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E diante disso, a pergunta inevitável é: quem é o seu Senhor? Que Deus te abençoe.